Eu creio numa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho ministrado, os irmãos têm acompanhado. Tirei 10 dias, porque comemorando bodas de prata, 25 anos de casamento. As pessoas estão me dando parabéns. Dá parabéns para a Lu, tá? Porque me aturar não é mole não, queridos. Então, parabéns vai para ela por me aturar. Mas, e aí viajamos na região sul, ali, Gramado, Canela, lugares lindos, lindos demais. Se eu pudesse morar no lugar, eu escolheria Canela. Canela, né? Um lugar menor, mais reservado. Gramado é lindo também, lindo, mas já está muita muvuca, né? Mas ali em Canela consegue ainda preservar uma certa tranquilidade, um ambiente de interior do sul. Então, um lugar lindo, lindo, lindo demais. Mas também é muito bom voltar, queridos. Muito bom voltar. Com o nosso Rio de Janeiro cheio de dificuldades. Mas foi aqui que Deus nos plantou. E vamos frutificar na terra que Deus nos plantou. Amém? Luz só tem função nas trevas. Amém? Luz não tem função no lugar iluminado. Eu falei hoje pela manhã que existe... Hoje pela manhã eu falei sobre uma academia dos crentes. Quem ouviu falar já sobre a academia dos crentes? É uma academia em que você tem que ser evangélico para entrar. Onde tem toda uma roupa própria, tem toda uma logística toda, só toca louvores. E a priori, quando a gente dá uma olhada para isso, que legal, que bacana. Não tem nada de bacana não, queridos. Você é luz para brilhar nas trevas. Você tem que ser crente no meio da academia, tocando aquelas músicas difíceis de escutar. Bota teu fone, bota tua roupa decente e vai para a academia que está na tua esquina e seja crente, seja luz nas trevas. Daqui a pouco a gente está criando nichos evangélicos, bolhas evangélicas e vidas sendo perdidas. Vidas indo para o inferno porque criamos bolhas. E a igreja, daqui a pouco, estamos virando católicos apostólicos como romanos em monastérios, excluídos de tudo, afastados da sociedade, como se isso simbolizasse santidade. Muito pelo contrário, santidade, luz, é no meio das trevas, amém? E que você tenha, aí sim, que você tenha a conduta de um homem ou de uma mulher de Deus numa academia, amém? Que você vá com roupas decentes. Eu e Mateus, a gente está na mesma academia, e a gente está procurado botar roupas com dizeres evangélicos. Vamos evangelizar com a camisa, com nossa postura. Então, eu sei que às vezes é difícil, eu estou fazendo aquelas aulas de bike, né? E fica meu Deus, bota umas músicas terríveis, meu Deus do céu. E aí eu vou botar um fone forte aqui no meu ouvido para tentar me concentrar, mas tem que ser um louvor com aquela batida forte também, né? E tem, queridos, tem muitos, né? Com várias pegadas. Então, mas nos isolarmos, criarmos bolhas, Jesus ia onde ninguém gostava de ir. Jesus ia onde estava a prostituta. Jesus, ele não tinha comunhão com aquele local, amém? Mas ele ia lá fazer a diferença. Sejamos assim da mesma forma. Faça a diferença onde Deus te colocou. Seja luz em meias trevas. Luz no lugar iluminado não tem função. É como o sal pisado, sal que não salga. É um sal que é insípido, um sal sem sabor, se perdeu. E a Bíblia nos chama de sal da terra. É para salgar. Se salga, tem que se misturar. O sal tem que estar misturado, ok? Então você tem que estar em lugares... eu só quero estar em lugares onde tudo está... Você está errado, queridos. Amém? Eu não vou me alongar aqui, porque não é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Amém ou não amém? Abram as vossas Bíblias. Eu estou pregando sobre os evangelhos, ou melhor, sobre os milagres de Jesus, segundo João. João, ele presenciou muitos milagres, queridos, muitos milagres. João era o discípulo mais íntimo de Jesus. João era aquele que inclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. João é o que a gente chama de único evangélico não sinótico. O que é sinótico? A palavra sinótico é visão similar. Mateus, Marcos e Lucas vão descrever praticamente os mesmos fatos. João, ele já aborda os eventos de Cristo de uma forma diferente, de eventos que nem todos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas denotaram, observaram, mas João tem essa visão bem íntima de Jesus. Amém? Então, abra as vossas Bíblias do Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo
de número 16. João 6,16. Você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura exordial, prefacial, inicial desta noite. Vamos meditar na palavra de Deus, amém? João 6, versículo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Oh, maravilha. Todos acharam. João 6,16 diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. 21. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, bom é lermos as tuas escrituras, a tua palavra, que ela é viva e eficaz. A tua palavra por si só, ela tem vida, ela não necessita de um interlocutor. Mas, Senhor, coube a ti nos colocar nesse lugar para transmitirmos aquilo que tu tens para cada um nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, usa-me com autoridade, com poder. Deus, fala em nosso meio, Deus, cura, sara, enquanto estivermos ministrando aqui, tenha liberdade para agir da tua forma, Deus. Especificamente, tu conheces cada coração que entrou aqui, tu sabes cada anseio, e eu te peço, Senhor, visita e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Passagem muito conhecida, muito conhecida. João menciona essa mensagem, esse quinto milagre, que foram 7 milagres que João faz questão de mencionar. João capítulo 22, se eu não me engano, João diz que Jesus fez muitos outros milagres, e com certeza fez muitos outros. Mas para João, no seu evangelho, ele fez questão de mencionar 7 milagres. Nós já pregamos 4, e agora é o quinto, talvez um dos mais conhecidos dentre todos, onde Jesus anda sobre o mar. Mas quando eu leio João, esses versículos que eu li, do capítulo 6, do 16 ao 21, os irmãos sentem falta de alguma coisa aqui? O que os irmãos sentem falta? De Pedro andando sobre as águas? Interessante, né? João não menciona isso. João não menciona. Mateus menciona, Lucas menciona, Mateus menciona, Marcos menciona, mas João não menciona. Para João, o andar de Pedro sobre as águas não teve muita importância. E é sobre isso que eu quero pregar um pouco nesta noite, queridos. De todo o bojo que nós iremos ministrar, sobre tudo isso, isso me chamou muita atenção. Por quê? Para João, esse fato de Pedro andar sobre as águas. Quem já andou sobre as águas aqui, queridos? Eu faço essas perguntas porque, às vezes, o irmão levantou a mão, né? Eu não duvido que possamos andar. Queridos, mas o irmão levantou e depois eu vi que tinha algum problema aí com neurológico, né? Mas, não que eu não creia, queridos. Eu creio plenamente que o ser humano possa andar sobre as águas, se necessário for. Não é para brincar nem para aparecer, e nem para chamar atenção, e nem para fazer status da sua vida. Eu estou tomando o andar sobre as águas, toma para a sua vida como uma analogia. Contextualize. O que é andar sobre as águas para você? Não apenas literalmente. Talvez fazer aquilo para chamar a atenção de algo que você é mais do que o próprio Jesus. O que Pedro queria ao andar sobre as águas? O que buscava Pedro andar sobre as águas, ao ponto de João nem mencionar, queridos? E olha que eu estou falando de João, o mais íntimo dentre os 12. Para João, Pedro, não vou botar isso aqui não. Mas Marcos e Lucas mencionam isso. E para isso, queridos, eu quero recorrer ao Evangelho de Mateus. Dê um pulo aí na sua Bíblia, vá a Mateus, capítulo de número 14. Mateus é mais detalhado sobre essa questão. Mateus menciona Pedro andando sobre as águas, e eu quero meditar sobre essa passagem nesta noite com os irmãos. Amém? Mateus 14, versículo 22. Pastor, por que você leu João? Para deixar bem claro que para João,
não foi importante. Para João não foi importante. E olha que os evangelhos de João, os 7 milagres de João destaca de Jesus, são milagres assim, milagre, né? Se assim eu posso falar, todo milagre é milagre. Mas os irmãos me entenderam, né? Aquele milagre de cair o queixo. Então, e João menciona, mas ele não... E olha que andar sobre as águas, João, você não vai mencionar isso. Pedro andou sobre as águas. João não menciona. João não menciona. Olha o que diz Mateus capítulo 14. E eu gosto de falar isso, queridos, porque assim, algumas pessoas falam, mas existe contradição na Bíblia. Porque Mateus falou que Pedro andou sobre as águas e João não falou nada. Primeiro que não tem contradição, porque um falou e o outro preferiu omitir isso. Simples. Eu falei hoje pela manhã que eu vi um debate maravilhoso de um ateu com um teólogo, e o ateu abordou isso, algumas passagens na Bíblia que falava que um texto falava de um anjo, e outros textos falavam 2 anjos, 3 anjos, e falou isso era uma contradição. E, na verdade, queridos, a Bíblia seria corrompida se fizéssemos ajustes. Aqui tem 1, aqui tem 2, já vamos colocar 2 para bater certinho. Aí sim seria corrompida. Mas essa diferenciação nada mais é do que a leitura e a percepção de cada pessoa sobre um fato. Eu falei e sempre dou esse exemplo. Eu morava aqui na esquina, no 2º andar de um prédio aqui na esquina, da Visconde de Abaeté. Se eu vejo um acidente acontecendo ali na 28 de setembro, pelo meu ângulo eu vou falar, olha, o carro pegou a traseira do carro lá. Quem está do outro lado vai falar, olha, mas já aconteceu isso aqui também que você não viu, ele tomou uma fechada. Ou seja, são percepções, ângulos diferentes, assim, é o mesmo fato com percepções, ângulos diferentes, pessoas que observaram diretamente ou indiretamente esse fato e escreveram. Então não há contradição nenhuma, amém? Muito pelo contrário, se tudo estivesse batendo certinho, aí eu ia desconfiar. Aí eu desconfiaria. Tudo igualzinho, mas não, a Bíblia é tão perfeita, queridos. São 66 livros escritos por reis e pescadores, homens doutos e homens simples. E a Bíblia não existe contradição nenhuma nela. A Bíblia é o maior best-seller da humanidade, amém, queridos? É a palavra de Deus, amém? Nós louvamos a Deus por entendê-la como palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aí eu recorro a Mateus 14, 22. Olha o que diz Mateus 14, 22, vamos ler todo o texto, segundo a percepção de Mateus. Mateus foi uma testemunha ocular do que estava acontecendo, assim como João. Mateus 14, 22 diz, logo a seguir, eu gosto dessa expressão logo a seguir, porque sabe o que aconteceu antes disso, queridos? Jesus ficou muito triste, porque ele recebe uma notícia que abalaria e abala qualquer um. Seu primo, João Batista, havia sido decapitado, morto. E eu vejo uma notícia dessa chegar a Jesus, e eu fico imaginando como todo ser humano, e Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Jesus chorava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Ele tinha natureza humana também, não pecaminosa, mas humana. Ele sentia, tinha dores, tinha sentimentos. E eu fico imaginando a dor de saber que, olha, meu primo, João Batista, aquele que me antecedeu, aquele que preparou o caminho, decapitado porque falou a verdade. Decapitado porque falou que Herodes estava adulterando. Porque falou da palavra de Deus, porque foi um homem de Deus. Ele foi decapitado e Jesus agora recebe essa notícia. Como você receberia uma notícia dessa, queridos? Certamente abalados, obviamente. Certamente ainda meditando e tentando compreender as coisas e pedindo a Deus para nos consolar. Jesus, queridos, permitam-me voltar um pouquinho. Vá no capítulo 14, versículo 13. Olha aqui de versículo 13, olha o que Jesus diz. Jesus, ouvindo isto o quê? A morte de João Batista, retirou-se dali num barco, para um lugar à parte. Não sei o que Jesus fez nesse lugar deserto à parte, mas certamente, queridos, foi necessário ele se isolar, porque ele sentiu como homem a perda de seu primo. Eu não sei quais foram as orações que ele fez ao Pai, eu não sei o que ele falou com o Pai, mas Jesus como homem, ele sente, ele se isola, ele vai para um lugar deserto, ou seja, eu não quero contato com pessoas agora. Eu quero passar por esse luto. Mas o texto continua. À parte, sabendo que as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ou seja, independentemente do que Jesus passou, queridos, e a notícia dolorosa que ele teve, Jesus não parou. Não parou.
ele continua seguindo, ele continua fazendo aquilo que o Pai tinha colocado em seu coração. Uma multidão agora estava esperando ele, e nós conhecemos a passagem da multiplicação dos pães de peixe, que foi o quarto milagre que Jesus fez, segundo João. Mesmo passando por dores, ele não deixou de fazer a vontade do Pai. Queridos, isso é norte para as nossas vidas. Não somos crentes alma. O que é o crente alma? É o crente que vive por sentimentos. Se algo está bom, legal. Se algo está mal, eu estou mal. E vive como uma gangorra de sentimentos. Nós somos homens espirituais, queridos. Amém? Nós somos homens espirituais. Nós temos uma alma e um corpo, mas, em primeiro lugar, saber o que Deus tem para a minha vida. Eu vou passar por lutas, você vai passar por lutas. O diácono falou, passaremos por dificuldades. Mas não pare de caminhar no alvo que você tem, no propósito de vida que você tem, o sonho que você tem. Nada pode te parar. Por mais que as notícias cheguem e possam sim nos abater, mas o meu alvo não muda, não muda. Continue caminhando, amém, queridos? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí o versículo 22 diz assim, agora volte para o 22. Logo a seguir, você já entendeu o que veio antes disso tudo, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia Jesus compeliu os seus 12 discípulos a passarem para o outro lado do mar da Galileia, ou lago da Galileia. Queridos, o que é compelir? Eu não sei se na sua Bíblia, a Nova Almeida, ele diz que, e eu não gosto da versão da Nova Almeida nesse sentido, fala Jesus pediu. Pediu não é compelir. Compelir é mandar, até no dicionário português, até empurrar. Compelir é você ordenar. Compelir é uma obrigação. E a versão Nova Almeida fala pediu, né? Então, na minha opinião, fere o original do texto, amém? É um compelir, é Jesus, olha, empurrando, vocês precisam ir, vocês precisam passar para o outro lado da margem, eu estou ordenando, não é um pedido, não há uma faculdade quanto a isso, é claro que o ser humano vai decidir ir ou não, mas a ordem era, vá, compelidos, uma ordem, um mandamento, para irem a outra margem, porque tinha uma missão a ser cumprida da outra margem, que não iremos pregar sobre isso agora, mas tinha uma missão evangelística acontecendo, que iria acontecer do outro lado da margem. Havia uma missão, a nossa vida é uma missão, queridos. Nós estamos nesse mar da vida, nós estamos nesse barco, amém? E queremos chegar do outro lado. Eu quero chegar no céu, queridos. Ontem já estou meio perdido com tantos eventos que tivemos ontem. Mas ontem o bispo pregou na formatura dos alunos da Escola de Líderes, e ele falou sobre esse propósito, o que ele quer ouvir, o que todos nós queremos ouvir no dia em que Deus nos chamar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito vos colocarei. Eu quero ouvir isso do Pai. Servo bom e fiel. Interessante, né? Não basta ser servo, tem que ser bom e fiel. Ser fiel no pouco, sobre muito eu vou. O que é o pouco? Trazendo para o contexto ali. O pouco é viver aqui na terra, queridos. Seja fiel aqui na terra, para que, se for fiel sobre o pouco, sobre o muito, que é o céu, vou te colocar. Seja fiel na terra, amém? Deus quer fidelidade no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu casamento. Seja fiel, amém? Para que sobre muito Deus te coloque um dia, quando eu e você partirmos, amém? Glória a Deus, queridos. Então Jesus vai compelindo os seus 12 discípulos, olha, vocês têm que passar outra margem. Quem mandou os 12 passarem para outra margem foi Jesus. Não foi a circunstância A, não foi a circunstância B, não foi o diabo. Crente gosta de botar culpa em tudo no diabo. O diabo já está cansado de tanta culpa que ele leva. Ele já tem uma culpa impagável. Jamais o diabo vai se arrepender. Amém? O destino dele é lago de fogo e enxofre. E no dia do juízo final, ele vai ser ali colocado. Ok? Mas gostamos de criar álibis daquilo que é Deus que está permitindo. É Deus que está proporcionando. É Deus que está permitindo acontecer. Amém, queridos?
Então aqueles 12 discípulos são compelidos, empurrados a passarem a outra margem, porque tinha uma missão ali a ser cumprida. Versículo 23. E despedidas das multidões, subiu ao monte, e a fim de orar sozinho. Eu creio que Jesus ainda estava mexido com tudo, né, queridos? Com aquela notícia do falecimento de seu primo, de ser decapitado. E Jesus vai ao monte agora orar sozinho. Ele deu uma ordem: passem para outra margem. Passem, vão, pela fé, vai. Deus está contigo, amado. Jesus estava no monte orando, não que Jesus estivesse ausente dos 12, muito pelo contrário, mas eles tinham que caminhar. E eles foram caminhando, versículo 24, olha aqui diz versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... E o vento, queridos, o barco, eu tive assim um privilégio de estar no Mar da Galileia. Inclusive, navegamos ali numa embarcação semelhante a que Pedro, semelhante a uma daquela época. E ali estivemos navegando, queridos, eu não conseguia entender, porque aquele mar do Lago da Galileia não tem nem uma marolinha, não chega nem a fazer isso. E aí, perguntando ali para os arqueólogos e os especialistas, olha, o problema é que realmente, primeiro que não é nem um mar, é um lago, é água doce. Chama-se Mar da Galileia em virtude da dimensão dele, muito grande, em toda largura, comprimento, muito grande. Mas quando os ventos fortes vêm sobre as colinas, porque é um vale, o Mar da Galileia é envolvido por montanhas. Quando os ventos fortes sopram sobre as montanhas e descem ali, realmente dão o Mar da Galileia, o lago deve ficar muito mexido, muito mexido. E aí a gente começa a entender o que acontecia aqui. E aí a Bíblia diz que o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Que ele se coloque nesse barco, amém? Porque a vida é esse barco. Certamente, quem entrega a vida para Jesus, quem caminha com Cristo, está andando contra a maré, está nadando contra a maré. Você anda nos conceitos, preceitos bíblicos, e você sabe que a sociedade é totalmente contrária. E você está nadando contra a maré, você está nadando contra preceitos, conceitos que não batem com aquilo que o Evangelho ensina. E é difícil ser crente, é difícil ser homem de Deus e mulher de Deus nessa terra, queridos. Tem pessoas que falam, ser crente é tranquilo. Olha, sinceramente, você não é crente. Porque cristão se chama pequenos cristos, pessoas que vivem a vida de Cristo nessa terra. E nós vamos realmente bater de frente com muitas coisas que nós não aceitamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o vento contrário soprando, aquele barco quase indo a pique. E olha que diz versículo 25. Na quarta vigília da noite, por volta aí entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre... Jesus veio, queridos, andando sobre o mar. Pergunta retórica, você não precisa me responder, ok? Por que Jesus veio andando sobre o mar, queridos? Jesus podia vir voando? Podia. Jesus podia vir no barquinho? Podia. Jesus podia vir nadando? Podia. Por que ele veio andando sobre as águas? Podemos, assim, conjecturar várias situações, mas quando eu vejo Jesus andando sobre as águas, é Jesus afirmando o seu poder sobre a natureza. Eu ando sobre as águas, eu estou sobre elas, eu estou sobre as ondas. O vento não me para, nada pode parar o que Deus tem para a tua vida. Ele está sobre todas as coisas, sobre todas as mazelas, sobre todas as dificuldades. Deus está sobre isso. Eu estou passando por essa luta, mas eu tenho que entender que Deus está acima dela. Eu não estou preso à situação, à circunstância que eu estou passando. Deus está sobre isso. E Jesus andando sobre o mar, andando sobre o lago ali da Galileia, está afirmando isso, olha, eu estou no controle. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, eu mato no peito e saio jogando. Eu estou no controle. O mar revolto e o vento não me tira o controle. Deus está no controle, queridos. Descansa o teu coração, amém? O mar pode estar batendo, o vento pode ser contrário. Deus está sobre tudo isso. Jesus está sobre tudo isso.
Haja o que for, haja o que houver, queridos, saiba que há um Senhor que está cuidando da tua vida. Amém? Glória a Deus. E ele vem andando sobre as águas, e aí vem o versículo 26. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Fico imaginando aqueles marmanjos, né, querido? Tudo pescador, tudo casca grossa, conheciam o mar, sabiam, não, certamente não foi a primeira tempestade que pegaram. E agora estão com medo de um fantasma. Né? Então, aqueles homens todos, com toda a bagagem, experiência de pescadores, de andar, de navegar no mar, agora olham uma imagem andando sobre as águas, provavelmente uma imagem distorcida por causa de todo o embaralho do mar. É um fantasma, começa a gritar, começa a temer. Medo, queridos, passamos também por isso, amém? Ah, pastor, o senhor está falando que eu estou vendo fantasma. Não estou falando isso, amém? Mas existem situações que realmente nos trazem aflição. Parece algo realmente sobrenatural que está acontecendo. Parece algo que está sendo assim, como está acontecendo comigo? Por que comigo? Olha como eu estou andando, estou fazendo tudo certo, eu estou procurando fazer da maneira correta. Por que isso? E aparecem aqueles fantasmas em nossas vidas, né? Ah, você nunca vai dar certo, você é assim mesmo, você não tem futuro, para que você está indo na igreja? São fantasmas, espantalhos que são criados na nossa mente, que o diabo coloca aí sim, na nossa mente e nossos corações. Como se não fôssemos passar e vencer aquela luta. Mas com muito medo, e tomados de medo, gritavam. Aí vem o 27. Olha o que diz o versículo 27. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tem de bom? O que é ânimo, queridos? Ânimo é coragem. Olha que Jesus não falou, tenham fé. Jesus falou, tenham fé? Não. Ele falou, tem de bom ânimo. Coragem, varão, varoa, coragem. Enfrenta. Amém? A fé já estava consubstanciada neles. Agora vá, coragem, enfrenta. Amém? Eu posso ser um homem de muita fé, mas se eu não colocar essa fé em prática e entenda coragem, de nada adianta. Vai ser apenas teoria. Mas Jesus vai ter de bom ânimo, coragem. Jesus andando sobre as águas, dando o exemplo que ele estava no controle daquela situação. Tem de bom ânimo, coragem. E o texto continua. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Isso é muito forte, porque Jesus fala, sou eu. Sou eu. E aí, fazendo uma interpretação teológica, queridos, lá quando Moisés vai se apresentar a Faraó, em Êxodo capítulo 3, e Moisés não sabia em nome de quem ele iria, Deus fala para ele, Moisés, diga que o eu sou te enviou. É o tetagrama, né? O YHWH, o nome impronunciável de Deus. É o eu sou. Mostrando a deidade, Deus, eu sou. Por isso que o verbo ser, o ortodoxo judaico, realmente o sacerdote, o homem que é ortodoxo dentro do judaísmo, ele não conjuga o verbo ser, porque é só de Deus. Deus é. E interessante, Jesus fala, sou eu sou. Eu sou Deus. É Jesus ali mostrando, olha, eu sou Deus. Eu governo sobre isso. Eu contorno tudo isso. Eu controlo tudo isso. Não parem. Sou eu. É muito mais do que falar, olhe para mim. Não, eu sou Deus. É muito mais do que eu estou aqui. Eu sou Deus. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Ele é Deus na tua vida. Amém? Sou eu. Não temais. Não tenham medo. Queridos, para mim, a história acabaria aqui. Porque o que Jesus falou? Não temais, sou eu. Maravilha. Jesus entra no barco, acabou a tempestade, acabou o problema. Qual era o problema, queridos? Vento batendo forte, mar revolto, o barco quase indo a pique. Jesus andou sobre o mar, sou eu, não temais. Show. Acabou, eu creio. És tu, Senhor. Queridos, às vezes é tão mais fácil, ou melhor, sempre é mais fácil, obedecer. Creia.
Creia, em nome de Jesus, amém? Creia e espere, Deus vai fazer. Mas aí, permitam-me abrir um parênteses para Pedro e chamá-lo, assim como eu muitas vezes sou também, todos nós. E talvez o título dessa mensagem seria Pedro, o fanfarrão. Porque a história estava resolvida, queridos. Sou eu, não temas, cheguei. Amém, Jesus, sobe no barco aqui, acabou a tempestade, acabou. Mas aí, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, quem fala se és tu, está o quê? Está duvidando. Já começa Pedro duvidando do que Jesus falara. Então já começa um homem, um fanfarrão, duvidando. Pedro foi um grande homem de Deus, meu querido, amém? Mas aquele aqui, ele estava em fase de conversão, assim como eu, você, todos nós, amém? Se és tu, ou seja, já duvidou, Jesus não precisa dar prova para ninguém, querido. Jesus ele é Deus, amém? Ele faz, ele cura, ele liberta, amém? Mas para Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre, para quê? A pergunta que fica é, qual o propósito? Para que andar sobre as águas? Qual o intuito? Pedro andar sobre as águas iria fazer o mar se acalmar? Jesus não falou isso. Pelo contrário, sou eu, não tem mais, estou aqui, acabou. Acabou a história. Mas Pedro, o fanfarrão, ele vai além e fala, se és tu, duvidou, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E o que eu amo em Jesus é que Jesus embarca nessa. Vamos dar corda para esse cara. Vamos dar corda para esse cara. Ele quer ser mais estrela do que eu. Ele quer aparecer. Ele quer sair no Face, né? Quer sair no Instagram. Então vamos dar corda, vamos ver até onde ele vai. Aí olha que diz versículo de número 29. E ele disse, Jesus disse, vem. Vou nessa. Vamos lá, fanfarrão. E diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com... Queridos, Pedro andou. Quer milagre maior? Ele andou sobre as águas. Entre parênteses meus. E daí? O que mudou? O vento acabou? O mar se acalmou? E os 11 que ficaram no barco? Vendo o fanfarrão andando sobre o mar? E os amigos que ficaram? É só Pedro? Calma o teu coração, queridos. Amém? Olha que diz versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O que se achava, João não fala sobre isso, João abafou isso. Olha, não vou contar esse mico de Pedro, não. Se você quiser, Mateus, conta aí, mas eu não vou falar, não. João não falou. Mas Mateus estampa tudo, né, queridos? Mateus, ele declara, ele denota. E João olhou para o mar, temeu e afundou, queridos. Começou a submergir. E olha que Jesus responde, o versículo 31 para mim. Olha o que diz o versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena, por que Quando que ele duvidou? Se és tu. Ele não duvidou quando afundou. Ele duvidou quando ele já ameaçou. Se és tu, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não precisava andar sobre as águas. Se você cresce, eu estaria no mar, no barco, e tudo seria resolvido. Creia, querido. Às vezes a gente quer fazer estardalhaços. Às vezes a gente quer fazer movimentos extraordinários para Deus falar. Creia, obedeça. É mais fácil. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que pedir perdão depois. É claro que se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas é melhor obedecer do que pedir perdão. Não precisa estardalhaço, não precisa de querer ser faraônico. Pedro queria aparecer, queridos. Eu sei que é duro falar isso, até porque várias pregações enaltecem Pedro andar sobre as águas. Eu não vejo desta forma mesmo, muito pelo contrário.
Jesus o combateu, homem de pequena fé, porque você duvidou. Por que você duvidou? Bastava crer, a história já tinha acabado. Com isso, você prolongou o vento, você prolongou a tempestade, seus amigos no barco sofrendo e você brincando de andar sobre as águas. Prolongou a dificuldade, querido, tem às vezes que nós prolongamos a dificuldade. Amém? Porque não queremos simplesmente crer, obedecer, esperar e vai acontecer. E queremos dar o nosso jeito, fazer algo. Não, tem que ter algo diferente. Tem que abrir o céu aqui. Não, eu tenho que dar uma cambalhota. Eu tenho que girar. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Diferente, querido, de você obedecer, crer e caminhar com Deus. Isso sim. Pedro, por que tu duvidaste? Pedro, homem de pequena fé. 37 para encerrar. Subindo ambos para o barco, cessou o... Por que não deixou subir antes, Pedro? Porque foi subir no barco, o que aconteceu com a tempestade? O vento acabou. Acabou. Os problemas foram embora. Podia acabar a história no versículo 27. Do versículo 28 ao 31, foi palhaçada, queridos, de Pedro. Pedro querendo aparecer. Não pensou nos seus amigos, que estavam no barco aflitos, andando sobre a água, porque duvidou de Jesus, afundou, pagou um micaço, quando bastava obedecer e crer. Queridos, a estrela sempre vai ser Jesus. O mérito não é teu, não é meu, não é nosso. Você pode orar aqui o enfermo ser curado, você pode orar e o demônio ser expulso. O milagre quem faz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é Pedro, não sou eu, não é João. Somos apenas instrumentos de Deus. Que história é essa de ficar andando sobre as águas e querer aparecer mais sobre aquele que deve verdadeiramente aparecer? Pastor, o que o senhor está querendo falar? Às vezes as pessoas têm um peito de pombo, queridos. As pessoas se acham o próprio Deus. Se acham que realmente tem que andar sobre as águas para trazer notoriedade sobre algo. Tem que fazer estardalhaço para trazer notoriedade e as pessoas considerarem. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Deus fala numa brisa suave. Deus fala contigo da tua forma, da forma como você é. Deus fala. Jesus entrou no barco, cessou o vento. Eu queria, e para João, versículo 27, acabou a história. João faz questão de mencionar esse mico de Pedro. Está aí um bom tema de pregação, o mico de Pedro. Pelo menos as pessoas vão ficar curiosas, né? E vão ouvir e vão ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Versículo 33, agora sim para encerrar. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de... Os que estavam no barco reconheceram, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a estrela. Ele é o protagonista. Ele muda a nossa história. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a nossa motivação. Ele é a nossa certeza de fé. Amém, queridos? Então espere. Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que é difícil aguardar. Eu sei que é difícil esperar Jesus entrar no barco. Mas tenha certeza, Ele está andando sobre o teu problema. Ele está andando sobre a tua ansiedade, sobre a tua dificuldade, sobre os teus sonhos. Ele está sobre tudo isso. Vai entrar no teu barco. O milagre vai chegar em nome de Jesus, amém? Acalma o teu coração, espera nele, confia nele, e o melhor Deus fará sobre a tua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos louvar, Rodrigo? Vamos louvar, vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas nesta noite, amém? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que o trouxe até aqui, mas eu sei que Deus, Jesus, está andando sobre tudo isso. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dificuldade, Ele sabe dos teus problemas, amém? Ele só pede uma coisa, deixa eu agir, não mete a mão, é Deus que vai fazer, queridos, amém? Não meta a mão. Espere, confia, lute, jejue, ore, mas saibam, a estrela continua sendo Jesus.